E até uma questão, meus amigos, assim, foi o primeiro jogo, né, podemos dizer, o primeiro jogo do Tite como treinador do Cruzeiro com o time principal, e eu queria saber de vocês, assim, se já deu para notar alguma diferença no jeito de jogar, porque o Tite falou em manutenção de processos de escalação, já deu para notar alguma diferença em relação ao time do Jardim? Emerson, acho que em alguns aspectos deu para perceber. Eu me lembro que antes do jogo contra o Uberlândia, a gente falava que praticamente nada, né? Com exceção ali daquela saída em três com a presença de um dos laterais. Contra o Uberlândia, com esse time titular, que é um time que já se entende muito bem, eu consegui perceber algumas coisas. Não há uma ruptura e nem acho que isso vai ocorrer. Mas, por exemplo, em termos de bolas paradas, tiveram algumas movimentações bem específicas. Essa maior presença, por exemplo, do William no campo de ataque, né, com ele jogando um pouco mais solto do que o Kaique, acho que foi um fator também importante. E principalmente essa liberdade dos jogadores de meio. E aí eu falo mais de Romero, Lucas Silva e Christian, porque o Matheus Pereira a gente já está acostumado com isso, né, jogar mais próximo realmente ao gol. Mas esses caras terem se aproximado tanto da área, terem se deslocado tanto ao longo do jogo, me chamou a atenção, né? O Lucas Silva, por exemplo, quando ele dá assistência para o Christian, ele tá mais pelo lado esquerdo, né? E aí o Christian cai mais por dentro. Eu me lembro do Lucas Romero até depois do gol feito pelo Caio Jorge, construindo um pouco mais por dentro, avançado. Então, assim, foram pontos que me chamaram a atenção. Fora esse time mais aproximado. O quarto gol, ele ilustra muito bem isso, né? A gente vai ver um Cruzeiro que vai querer controlar mais as partidas, e aí nada melhor do que ter os jogadores mais próximos, né? Do que ter menos bolas esticadas. Então, assim, são alguns pontos que devem aparecer por mais vezes, porque o Tite gosta disso, mas que contra o Uberlândia já me chamou a atenção. Até apareceu numa proporção maior do que eu imaginava. Notou alguma mudança aí, Pedrão? Do jeito que o time jogou? Ô Caramujo, não, o Cruzeiro conservou muitos dos conceitos do Leonardo Jardim, de uma equipe mais vertical, e o Tite falou sobre isso na coletiva, né, que ele não ia chegar e tirar o melhor, ele vai só agregar uma questão de tentar dominar um pouco mais o jogo, né, ele até começa falando sobre controle, e aí depois ele fala mais sobre domínio ali, e eu acho que é algo interessante, e a gente chegou a comentar sobre isso naquele momento onde ainda não tinha os jogos, a gente só tinha a certeza da contratação do Tite, que ele poderia manter esse padrão do Leonardo Jardim, porque já foi assim ao longo da carreira, em alguns momentos, já foram assim as equipes do Tite, né, equipes mais verticais, mas que ele poderia agregar também esse jogo um pouco mais pausado, se defender com a posse, que foi algo que ele comentou nessa coletiva pós-jogo aí contra o Uberlândia. E acho que isso é legal. Eu acho que eu pude perceber mais diferenças no jogo contra o Tombense. Acho que ali foi um Cruzeiro que tentou construir de uma maneira mais pausada, com circulação de posse, ali tendo aquela saída de três, fixando às vezes um lateral, depois ele variou para poder baixar o Japa ali para ajudar os zagueiros. Nesse jogo contra o Uberlândia, acho que até por conta também da forma que o adversário veio, né, a Tombense, se estabeleceu num jogo mais reativo, né? Colocou um bloco um pouco mais baixo ali, mas bem mais compacto. O Uberlândia tentou uma marcação mais por encaixes individuais, o que favorecia um jogo de verticalidade. A gente viu por várias oportunidades o Caio Jorge no 1-1 com o zagueiro, então por isso acho que ele acabou entregando mais um Cruzeiro à la Leonardo Jardim, digamos assim, mas o Tite também é muito inteligente nesse sentido, de conservar algo que deu muito certo, que privilegiou as principais características de vários atletas, e aos poucos ele vai agregando ali uma outra forma do Cruzeiro jogar, porque em alguns momentos a gente vai precisar de ter essa paciência na construção, de trabalhar mais esse jogo mantendo a posse de bola, porque vão ter adversários que vão nos forçar a jogar dessa maneira, e é interessante que o Cruzeiro tenha essa confiança de jogar dessa forma diferente também. E uma coisa que eu achei legal, não me lembro qual jogador que falou na entrevista, é porque
não é por ser Campeonato Mineiro que você não tem que deixar de estudar o adversário, né? E alguém falou exatamente isso. Não, a gente sabia que eles vinham com essa marcação individual, né? Então, o Uberlândia tomou 5 e era para ter tomado 10, né? Porque veio para uma maluquice e o Cruzeiro foi muito letal, aproveitando também disso, né? Ô, Caramujo, só completando, porque é um ponto interessante, né, Samuca? Porque, assim, a marcação individual, ela exige muito do aspecto físico. Então, acho que talvez também o Uberlândia apostou nisso, né? Eu tô com uma preparação mais adiantada do que o adversário, eu vou conseguir sobressair ali no aspecto físico mediante uma marcação individual. Só que aí, eu acho que tanto o próprio Cruzeiro, porque o Tite falou que pensou e pediu aos jogadores um bom jogo, mas não esperava o Cruzeiro daquela forma. E a gente viu várias movimentações do Cruzeiro, né? Os jogadores o tempo inteiro se desmarcando, o Matheus Pereira baixando muito para buscar jogo, atacante centralizando um pouco mais para deixar corredor para lateral, e isso acaba dificultando a marcação individual, porque o cara vai ali perseguindo ao longo do campo, e isso vai desgastando. Então, um desgaste que poderia aparecer para o Uberlândia em um outro momento, ele apareceu muito mais cedo, por conta, claro, da qualidade técnica dos atletas do Cruzeiro, mas pela inteligência também de se movimentar e, às vezes, tirar os jogadores de determinados lugares ali, levando esse desgaste o quanto antes, e aí sua qualidade técnica, ela prevalece muito mais contra um adversário que já está fragilizado tecnicamente, e aí fisicamente fragilizado também acaba facilitando muito mais o lado do Cruzeiro. E assim, olhando inclusive para o time, né? Eu falei, pô, essa dupla de volantes do Uberlândia ali, né? Com o Diego Fumaça, que é um cara que marca muito forte, né? A gente viu isso no Atlético, bate, que é uma beleza. E o outro volante deles também, o Jonatas Paulista, que é até o capitão do time também, jogador de muita marcação. Eu falei, pô, eu acho que com esse time aí vai ser meio difícil para o Cruzeiro entrar, mas acabou que no lance do primeiro gol, por exemplo, os dois volantes estão lá na frente, né? O time do Uberlândia subiu 7 jogadores ali, deixou 3 contra 3, aí você olha e fala assim, pô, convidou, né? Convidou. Então, assim, estrategicamente o Uberlândia cometeu alguns erros e o Cruzeiro soube castigar, né? Poderia ter feito até mais do que o 5-0.